Olá pessoal, eu sou o Vinícius Souza, especialista técnico da Pars, e hoje iremos falar sobre alguns dos maiores desafios da indústria de máquinas e equipamentos. Considerada por muitos o pilar das indústrias de transformação, essa indústria é composta por uma grande parcela das empresas que produzem ou que dependem de máquinas ou equipamentos para o sucesso de seu negócio. Independente do porte das empresas desse setor, os desafios são bem similares. São empresas muito focadas na produtividade, prazo e demanda. Produtividade sendo a palavra-chave aqui. Os processos e atividades precisam ser ágeis e eficientes. A qualidade deve ser garantida e assegurada e os custos reduzidos. O controle do tempo não só mede a velocidade de entrega, mas garante a competitividade. Por isso, soluções que agilizam atividades ou que automatizam processos possuem tanta relevância. O tempo bem empregado é responsável por agregar mais valor ao produto, que pode ser detalhado e documentado, tendo todas as informações geridas e mantidas. Tudo isso resultando no indicador mais usado de performance, o custo. A Autodesk traz um conjunto sólido de soluções que são capazes de atravessar essas e outras barreiras, que veremos a seguir. Fabricação é algo muito presente nessa indústria, e o ambiente fabril tem a necessidade de ser eficiente e reduzir o tempo de inatividade. Esses são os pontos críticos para permanecer competitivo e controlar os custos de produção. O Factory Design Utilities auxilia no planejamento, validação e digitalização da fábrica, contribuindo com a produtividade. Ele é exclusivo da coleção de Design Manufacturing, trazendo um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas no AutoCAD, Inventor, Navisworks e Volt Professional. Com ela, podemos iniciar o layout no AutoCAD, utilizando a biblioteca de componentes ou gerando seus próprios assets e com um clique sincronizar com o Inventor e visualizar o projeto em 3D. Essa ferramenta também traz o Process Analysis, que permite estruturar o fluxo do seu processo e modelar o diagrama de fabricação, apontando gargalos e o volume de produção de uma linha, por exemplo. Algo crítico como detecção de colisões, que poderiam causar custosas falhas de instalação, são identificadas e alertadas, sincronizando o layout com o Navisworks. Tudo isso graças a um modelo completo da sua instalação, com os componentes sincronizados, refletindo as condições atuais, contribuindo na tomada de decisões informadas ao longo de todo o ciclo de vida da fabricação, desde o planejamento até a operação. Aproveitando que falamos sobre fabricação, é importante chamar a atenção para os benefícios das extensões InventorCAM e InventorNest. São extensões que permitem que no mesmo ambiente que é desenvolvido o equipamento, tenhamos ferramentas para preparar as informações de fabricação, garantir um corte de chapa otimizado, com melhor aproveitamento, simulação de usinagem e configuração de magazine de ferramentas. Suportando o torneamento e fresagem, o grau de liberdade que é disponibilizado é traduzido na praticidade com que o trabalho é realizado. Exportando o programa em CNC na linguagem desejada e relatório de setup de operação, tudo isso acessível por uma aba de ferramentas do Inventor. Cada vez mais vemos projetos que possuem uma interação entre A e C, que é a engenharia, arquitetura e construção, com projetos de máquinas e equipamentos. Chegamos no ponto onde a comunicação precisa ser clara e persistente. Dessa forma, não podemos depender de arquivos sendo gerados, importados e convertidos toda vez que uma atualização ocorrer em alguma das pontas, seja no Revit ou no Inventor. E isso não é um problema, não mais. O Inventor consegue ler e exportar um modelo na extensão nativa do Revit, o .rvt. No lado do Revit, conseguimos linkar o uso desse arquivo, avisando toda vez que esse arquivo for atualizado. Isso permite um fluxo de trabalho bem mais coeso e focado na melhor integração possível entre as duas áreas que precisam estar o mais atualizadas sobre o estado atual do projeto.
Outro ponto que se torna cada vez mais necessário nos processos de desenvolvimento de produtos são as ferramentas de análise e simulação. Falar em máquinas muitas vezes é falar da integração de vários sistemas, como por exemplo mecânico, elétrico, pneumático ou hidráulico. Esses sistemas integrados precisam atender às solicitações impostas sobre as condições de operação daquele equipamento. O Inventor, por padrão, já possui ferramentas de análise de tensão, mas o portfólio da Autodesk para simulação não para por aí. Para estudos de mecânica estrutural, temos o Inventor Nastran, que expande os recursos de simulação do Inventor, permitindo, por exemplo, cálculos e visualizações de frequência natural. No caso de estudos e análises focadas em fluidos ou termodinâmica, o CFD é a aplicação capaz de executar cálculos e garantir a visualização correta para a apresentação. Possui uma alta variedade de aplicações, desde estudar possíveis quedas de pressão em válvulas até verificar a dissipação térmica causada por uma placa eletrônica. Caso não tenha o hardware adequado ou tempo necessário para executar uma simulação, o CFD permite que esse trabalho seja feito na nuvem, economizando tempo, dando acesso a quase 16 vezes mais processamento do que se feito localmente. Controlar um projeto significa gerir todos os dados e atividades que o compõem. No projeto de máquinas e equipamentos, isso não é diferente. Para isso, temos duas ferramentas que são excelentes em organizar de forma segura e relevante os dados e informações do projeto. Primeiro, vamos falar do Vault Professional. Ele é a ferramenta de gestão dos dados de produto, um PDM, que centraliza as informações do produto e garante que os colaboradores seguirão os fluxos de trabalho propostos, impedindo problemas como sobrescrição de arquivos, perda de versão ou revisões simultâneas no mesmo documento. Acessível pela aplicação, navegador web ou até pelo celular, o Vault conta com a flexibilidade necessária para que se tenha acesso à informação correta, não importando se está no escritório da engenharia, em um cliente ou até mesmo no ambiente fabril. Além do Vault, temos o Navisworks, a ferramenta que une todos os dados sobre o projeto. Disponibiliza um sistema de detecção de colisão, permitindo anotações, criação de imagens e vídeos. Muito da falta de comunicação é resolvida com essa ferramenta. Um dos usos mais interessantes para o Navisworks é a possibilidade de carregar o pipeline no processo e atrelar as atividades com o modelo 3D e visualizar a progressão do projeto conforme acompanha o gráfico de Gantt. Future of Making é o conceito que traz consigo mudanças radicais na maneira como as coisas são projetadas, feitas e usadas. Mudando todos os setores da indústria, esse é o termo que representa a visão de futuro da Autodesk para o mercado. E esse conceito funciona muito bem para o mercado de máquinas e equipamentos. Isso porque inovação é a força capaz de trazer resultados satisfatórios, alterando nossa percepção do que é possível. Essas são algumas das tecnologias já disponíveis dos produtos Autodesk que fazem parte dessa visão e que contribuem muito para o desempenho e produtividade da indústria. Quando falamos em validação técnica, quando precisamos de cálculos como, por exemplo, para resistência mecânica, o estudo normalmente só é de fato realizado após a finalização do modelo. Após relatório de análise é que temos respaldo para julgar se dimensionamos corretamente o equipamento. O Shape Generator, presente no Inventor, permite que, baseado nas solicitações e condições daquela peça, seja identificado onde é necessário ter material e qual é a melhor geometria para aquele equipamento. Isso é muito importante porque economiza tempo, garantindo que o projeto está o mais próximo possível do otimizado. Imagine poder gerar milhares de opções de projeto para as peças ou equipamentos, e a partir dessas opções, o engenheiro poder escolher aquela que melhor se encaixa na proposta, cumprindo os requisitos de desenvolvimento.
Esse é o poder do design generativo. A tecnologia que aproveita dos avanços computacionais, criando formas com a quantidade precisa de material necessária, somente onde é necessário, alcançando o desempenho máximo. Porém, o design generativo é bem mais do que apresentar alternativas de design. Podemos utilizar os dados gerados em uma planta instalada ou um protótipo, por exemplo, retornando esses dados de volta para o desenvolvimento e garantindo o aperfeiçoamento do produto. A manufatura aditiva tem conquistado o interesse e investimento da indústria por trazer números tão expressivos de ganhos em qualidade e performance. Com ela, é possível priorizar a forma ao invés do processo de obtenção, e com isso temos acesso a geometrias complexas voltadas para a performance do produto. Esse processo de adição tira limitações, expandindo o que é possível no desenvolvimento de produto. Adicionando material onde é necessário, utilizando o máximo das características do material utilizado, torna a tecnologia poderosa e muito versátil, seja em turbinas de aeronaves, motores de foguetes ou até mesmo em próteses mecânicas. Esse não é um avanço do futuro, é uma tecnologia do presente.